Olá, bem-vindos à nossa quarta parte do nosso encontro. E dando continuidade, vamos falar agora sobre um novo subtópico, Parmênides contra Heráclito, a ilusão do fluxo contínuo da physis. Nós havíamos falado que Heráclito ele foi contra Tales. Aí alguém pode chegar e falar, então Heráclito venceu a briga. Ele venceu a briga com Tales, mas ele arranjou uma confusão com Parmênides, né? Porque Parmênides não aceitou muita a visão de Heráclito. Então, você vai estudar, quando você estuda filosofia e os grandes pensadores, os grandes filósofos, você vai ver que era, vamos dizer assim, um campeonato brasileiro, né? Era um contra outro e cada um querendo vencer. Praticamente não havia empate. Mas vamos falar aqui sobre essa visão agora de Parmênides, que ele era contrário a Heráclito. A filosofia de Parmênides, de Ereia, só pode ser bem compreendida em sua polêmica com a filosofia de Heráclito. Na verdade, Parmênides concebeu uma filosofia a partir de suas críticas às ideias do filósofo de Éfeso. Sua primeira crítica foi dirigida àquela ideia de que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Parmênides, melhor dizendo, constatou nessa ideia uma contradição lógica, a saber, que o ser não é o que o não ser é. É, deu para entender, né? É bem complicado essas teorias, essas lógicas que parecem ilógicas, né? Para demonstrar tal contradição, ele se pautou no princípio racional da mais alta importância, que é o princípio da identidade. O que é, é. O que não é, é. Não é. Ou seja, o que não é idêntico a si mesmo simplesmente não pode ser um ente da razão, pois o que não é idêntico a si mesmo não é algo que se possa compreender. Assim, Parmênides refuta a ideia de que haja a possibilidade de identidade entre os contrários. Para ele, o uno só é idêntico ao uno e o múltiplo. E é possível pensar que haja uma identidade entre eles. Convém notar a radicalidade do pensamento de Parmênides. Ele não está meramente dizendo que podemos ou não pensar no que existe efetivamente ou não. Na verdade, o que o filósofo de Hereia diz é que o pensável existe e o não pensável não existe. Por exemplo, nós podemos pensar em um ser que é metade peixe e metade mulher. Mas nós não podemos pensar em um ser que é um quadrado redondo. Ora, ambos não existem efetivamente no mundo. Porém, uma sereia existe como uma imagem mental, enquanto o quadrado redondo é simplesmente inimaginável. Junto com o princípio da identidade, Parmênides também afirmou que outro princípio lógico, o princípio da não contradição, ou como alguns preferem chamar, o princípio da contradição. O que esse princípio afirma? Que ninguém pode pensar a identidade dos contrários. Algo que nega a si mesmo se autodestrói, desaparece, deixa de existir. Não é possível pensar algo que é e, ao mesmo tempo, o contrário de si mesmo. Por exemplo, não conseguimos pensar o quadrado redondo. Portanto, só podemos pensar aquilo que permanece idêntico a si mesmo. Sendo assim, não é o pensamento que capta a atenção dos contrários, como pensava Heráclito, mas é a percepção sensorial que nos oferece a aparência de um mundo em constante mudança, em que nada permanece idêntico a si mesmo. É um mundo em que tudo aparentemente torna-se uma tensão dos contrários. Para Parmênides,
São falsas as ideias de Heráclito de que a realidade do cosmos é o fluxo dos opostos e de que há uma identidade dos contrários. Todas essas ideias não passam de meras opiniões que podemos formar justamente porque confundimos a realidade com as aparências oriundas da nossa percepção sensorial. Em suma, o que é dito como verdade para Heráclito em Parmênides não passa de mera opinião. Como vimos, há em Heráclito dois tipos de conhecimento: o aretreia, a verdade adquirida pela razão, que é a própria realidade, e a doxa, que é a opinião, formada com base nas nossas percepções sensoriais, que é o falso, o aparente. Entretanto, essa oposição entre opinião e verdade tornou-se uma dimensão bem mais ampla em Parmênides. Este identificou não só as opiniões com as aparências, como também identificou as próprias aparências com o não ser, o nada, o falso, a ilusão. Além do mais, ao poema sobre a natureza, Parmênides contrapõe a verdade, ou aletheia, às opiniões dos mortais, doxai, para mostrar que tornar a aparência como real, isto é, tornar a opinião como verdadeiras, é perder de vista o caráter racional da busca filosófica pela verdade. Ora, tal busca não pode prescindir do princípio racional da compreensão do real. Somente com base nesses princípios podemos chegar à verdade que está no ser das coisas pensadas e jamais na manifestação das coisas percebidas. Como podemos perceber, o fim do período pré-socrático é marcado por impasse. De um lado, temos uma tese que afirma que a realidade é um contínuo devir. Do outro lado, temos uma antitese que nega a tese do devir, ao afirmar que a realidade é imutável. Ora, a filosofia grega só encontrará a solução desse impasse em quem? Em Platão. Este procurou elaborar uma síntese capaz de explicar o fluxo contínuo das coisas e a imutabilidade do ser, como os polos que integram uma visão mais abrangente da realidade. Porém, antes de Platão, muitas coisas aconteceram. Uma delas é que a busca pelo princípio gerador de todas as coisas, iniciada por Tales de Mileto, com o passar do tempo, deu lugar a uma espécie de ceticismo ou descrenças acerca da possibilidade de encontrar a verdade última e absoluta, isto é, a razão de ser das coisas. Tal postura provocou o início de uma virada do pensamento filosófico na Grécia Antiga. E isso que nós vamos ver no próximo, na próxima parte da nossa aula. Até lá!